Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Está surgindo um povo valente, temente e prudente pra guerrear. Em marcha firme, levando a espada, a fiel palavra pra almas salvar. Esse exército, quem vai à sua frente é Jesus, fortemente os fazendo ganhar. Não adianta parar esse povo, o Deus poderoso nos faz triunfar. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Saúdo a todos, amados irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui reunidos mais uma vez para juntos meditarmos na palavra do Senhor através da EPD. E é um prazer tê-lo aí conosco para que juntos possamos ouvir Deus falar aos nossos corações. E é maravilhoso, não é não? Esse trimestre estamos falando a respeito da família. Deus tem nos ensinado muito e precisamos muito aprender sobre a família. E hoje na lição 5 nós vamos aprender sobre motim em família. Texto áureo, Filipenses 2,14 diz assim: fazei todas as coisas sem murmurações e contendas. Glória a Jesus. E eu já convido você a abrir sua Bíblia em Números capítulo 11, dos versículos 1 ao 7, e Números capítulo 12, dos versículos 1 ao 8. Amém? Números capítulo 11, do versículo 1 ao 7 diz assim: E aconteceu que queixou-se o povo falando que era mal aos ouvidos do Senhor. E ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Tabera, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era um maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bélico. Números capítulo 12, do versículo 1 ao 8 diz assim: E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cussita, com quem casara, porquanto tinha casado com a mulher cussita. E disseram: Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: Vós três sai à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e ambos saíram. E disse: Ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo
contra Moisés? Glória a Deus, vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos por tudo, toma nossa vida em tuas mãos, Senhor. Opera, faz maravilha no nosso meio, que a tua palavra possa encontrar um local muito, mas muito especial nos nossos corações, Jesus, para que possamos crescer na graça e no conhecimento. Abençoa nossa família, nosso lar, nossas atitudes, para a glória do teu nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos estudar, irmão, nessa lição muito boa, e nós vamos estudar sobre o motim, né, que Miriam e Arão juntos fizeram contra Moisés. E nós vamos também estudar a respeito de algumas atitudes do povo de Israel no deserto. E a palavra-chave, murmuração, não poderia ser outra, hein? Missionária, a murmuração dentro do lar é terrível. A murmuração dentro do lar, ela traz muitas perturbações, né? Brigas, contendas, desavenças, tristezas. E aí desencadeia ansiedade, né? Depressão, angústias. Então nós vamos aprender que nosso lar não é lugar de murmurações. O lar do crente, irmão, é lugar, sabe de quê? De louvores e de muito, mas muito agradecimento a Deus por tudo que Ele tem feito e que Ele ainda vai fazer. E o primeiro ponto, a influência negativa da murmuração. Dicionário significa a palavra motim. A palavra motim, né, ela se refere aos atos explícitos de desobediência ou a uma reação negativa contra as regras e ordens estabelecidas num grupo social. Fizeram um motim ali, ó. Ou seja, se rebelaram contra determinada ordem, contra determinada situação, né? Imagina motim dentro da família. Se junta pai e filho, filha e mãe, e uns que querem apontar os defeitos do outro, e as crianças entram na briga, na contenda, na murmuração, e quem fica satisfeito com tudo isso é Satanás, inimigo das nossas vidas. A influência negativa da murmuração, né? A gente viu que motim significa justamente ser contra algo. E nós vimos aqui em Números capítulo 11 e 12, nos versos que a gente leu, que é uma descrição de murmurações que culminam na rebelião familiar. Olha só, terminam fazendo uma grande, né, ferida no meio da família. A primeira queixa da rebelião, depois que o povo saiu do Egito, chegaram perto do Sinai. Glória a Deus, o Sinai tinha fartura, aí agora eles entram no caminho do deserto. O que é que eles fazem? Eles agora começam a murmurar. Glória a Deus, né? Agora a murmuração não só entristeceu a Moisés, mas entristeceu a Deus, que havia libertado esse povo da mão dos egípcios. Aí Deus fez o quê? Aí Deus mandou fogo do céu e destruiu os murmuradores naquela ocasião. A gente vê isso, né, em Números 11, do 1 ao 3. A segunda queixa foi após eles experimentarem o juízo de fogo. Olha como o povo não aprende, né? É castigado e ainda não aprende. Depois de eles experimentarem o juízo de fogo de Deus, o povo agora começou a murmurar contra o quê? Contra o maná. Moisés, não aguentamos esse maná não, está nos dando fastio, Moisés. Que murmuração terrível. E nós aprendemos que devemos sentar na mesa e agradecer a Deus por tudo, por qualquer alimento. Devemos dar graça a Deus por tudo. Uma família onde tem isso, irmão, tem alegria, tem paz, tem, né? Tem muita presença de Deus. Glória a Jesus. E nós vimos que o povo ali foi destruído, né, pelo fogo, mas não satisfeito, agora eles estavam reclamando porque só tinha maná.
Na verdade, esse povo esqueceu os milagres que Deus havia feito, né? Abrir o mar vermelho, colocar uma coluna de fogo atrás. Na frente de Israel era claridade, e para os egípcios era escuridade. Então Deus ele fez coisas tremendas. E a murmuração nos faz esquecer das boas coisas que Deus nos dá. É por isso que o diabo quer lançar a murmuração na família, né, nas nossas vidas, porque ele sabe que onde existe murmuração, não existe ações de graças a Deus, né? Então, a terceira queixa foi contra Miriam e Arão, né? Ou, na verdade, não foi contra eles. Eles foram os queixosos, porque agora reclamaram. Moisés casou com a Cuxita. Cuxita era descendência de Canaã, aquele filho de Noé que foi amaldiçoado porque viu o pai nu, né? E aí era uma nação vista pelos israelitas como uma nação amaldiçoada. E Moisés agora pega uma Cuxita e se casa. Então Miriam e Arão não gostou disso e começou a murmurar e reclamar contra Moisés, né? Contra Moisés. Por quê? Porque Moisés era o único que ouvia Deus falar, era o único que direcionava o povo, então eles eram mais velhos do que Moisés, né? Miriam e Arão eram mais velhos do que Moisés, e aí eles queriam a liderança, né? Deus só fala contigo, não fala conosco também não. E aí a gente viu que foi um motivo, a gente está vendo aqui nesse segundo ponto, o motivo da rebelião de Miriam e Arão foi inveja, né? É claro, a inveja é terrível, e às vezes existe inveja dentro do próprio lar, com os próprios filhos, marido, esposa, que coisa, né? Teve inveja lá no meio da família de Jacó, e você viu o destroço que aconteceu. Então o nosso coração tem que estar limpo, amado, sem inveja, sem ira, sem contenda. Glória a Deus. O motim familiar promove desabores e ofensas. Embora Miriam exercesse um papel importante como mulher profetisa e conselheira, está lá em Êxodo 15, 20 e 21, ela não poderia voltar-se contra Moisés, né? Então, diante disso, ela foi julgada e ficou leprosa durante 7 dias, longe de todo o arraial de Israel. Moisés é um homem manso e humilde. Eu acho linda essa atitude de Moisés, que a gente tem que aprender dia após dia. Mesmo as pessoas querem tirar a paz de Moisés, mas Moisés continuava manso, né? E a gente pode ouvir Jesus Cristo falar lá no Sermão dos Montes, né? Bem-aventurados, Sermão do Monte, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5:5. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Privilégio, que coisa maravilhosa. E Moisés era esse tipo de homem, um homem manso, um homem muito manso. Glória a Jesus. E essa mansidão dele, né, fez com que ele pudesse triunfar, ajudar a igreja do Senhor. Glória a Deus, né? O povo de Deus no deserto. Então Moisés teve essa serenidade, não deixou a ira vir, não foi tomar satisfação com os irmãos, ele deixou nas mãos de Deus, entregue nas mãos de Deus, que está bem guardado. Glória a Deus. Aí a gente pode ver que teve um momento na vida de Moisés que ele não suportou. Quando ele estava ali tomando conta do povo de Israel, que era juiz, e vinha um e falava, e vinha outro falava, e vinha outro falava, e vinha outro falava, e vinha outro falava. Moisés não tinha paz. Aí Moisés disse: Deus, eu tenho achado graça aos teus olhos, eu não aguento mais carregar esse povo, não. E Deus mandou ele escolher 70 anciãos e tirou do próprio Moisés do seu espírito e colocou nos anciãos, e eles profetizavam. E foram os ajudantes de Moisés nessa longa caminhada no deserto, né? E Miriam, que Miriam foi punida, como Miriam agora ficou leprosa. Mas Deus amava tanto aquele povo e Moisés que o Senhor determinou só 7 dias dela fora no arraial, sem entrar na cidade, leprosa, né? Deus é tremendo.
Aleluia, Jesus. Então nós devemos, irmãos, a cada dia, né? A vontade de Deus é essa, é que haja paz e harmonia nos lares, na família. Glória a Deus. Paz, harmonia. Motim, conclusão. O motim levantado por Miriam e Arão tinha como causa a inveja da autoridade delegada por Deus a Moisés. Logo, as consequências de atitudes como essas produzem grandes prejuízos morais e espirituais na família. Por isso, Paulo aconselha. O que é que Paulo aconselha? Andemos em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, lê Bíblia, ora, jejuma, glória a Deus, mais estamos cheios da presença do Senhor. O inimigo vai querer tirar a nossa paz, a gente está alicerçado, revestidos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados? Então que nós possamos estar com a presença de Deus e procurar essa mansidão. Tira do dicionário murmuração, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos por tudo, por essa escola bíblica dominical. Continua abençoando toda a tua igreja na terra, Senhor, para a glória do teu nome. Amém. A paz do Senhor e até a próxima EBD, em nome de Jesus. Nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus, Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus.